Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Eu convido você a neste dia se alegrar comigo na presença do Senhor, tendo então a nossa esperança e vida renovados em sua boa palavra. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 9 até o versículo de número 16, que diz assim: O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Até aqui, queridos. A carta de Paulo aos Romanos, ela é tida por muitos de nossos reformadores cristãos como sendo fundamental para o entendimento de toda a Escritura Sagrada. Este texto que lemos aqui faz parte do último parágrafo do capítulo 12 e segue assim até o versículo de número 21. E aqui o apóstolo, que é servo de Jesus Cristo, faz algumas recomendações de boa conduta cristã, as quais evidenciam este amor sincero que ele diz. Mas a pergunta é, como eu e você, pecadores, que somos, digamos que traídos pelo engano do nosso coração, podemos amar uns aos outros sem hipocrisia, sinceramente? A resposta, meus irmãos, está aqui no final do versículo número 9, que diz: apeguem-se ao que é bom. Agora, nas palavras do próprio Jesus, ninguém é bom a não ser um que é Deus. Ou seja, eu e você precisamos nos apegar firmemente ao Senhor. Ele, que em Cristo Jesus foi quem viveu este amor altruísta que o apóstolo Paulo insistiu em recomendar em muitas de suas cartas. Este amor que manifesta também a obediência aos dois maiores mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas e também de amar o próximo como a si mesmo. Veja comigo que aqui no versículo de número 11, nós somos orientados então pelo apóstolo a servir ao Senhor com zelo e fervor no espírito. Em outras palavras, podemos dizer que somos orientados a servir sem preguiça, trabalhando com dedicação. Eu gosto muito ainda de pensar nessa ordem de serviço aqui, à luz do versículo 13 que segue, pois ele diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos nas suas necessidades. Meus irmãos, nós servimos ao Senhor quando servimos uns aos outros. Lembre-se do que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, dizendo: façam tudo como para o Senhor. O próprio Jesus, quando falara aos seus discípulos sobre o grande julgamento, referindo-se à forma como o pastor então separaria os cabritos das ovelhas, ele disse: pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me vestiram. E então ele diz que quando perguntassem a ele: olha, quando fizemos todas essas coisas ao Senhor, ele concluiu dizendo: e o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizerem isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que fizeram. Você pode encontrar essa passagem lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo de número 35, querido. Portanto, meus irmãos, eu concluo com isso que eu e você devemos ser zelosos no serviço uns para com os outros. Precisamos ser fervorosos no espírito, ou seja,
ser movidos pelo Espírito da verdade, o Espírito de Deus que nos ensina a amar sinceramente uns aos outros, seja ele amigo ou inimigo. Para concluir, eu gostaria de reler com você o versículo que mais me constrange neste texto, que é o versículo de número 15, que diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Estas simples palavras me constrangem porque elas são difíceis de serem vividas. Talvez hoje o Senhor está pedindo para você abrir mão de uma alegria pessoal para chorar com alguém que está aí do seu lado. Ou então, Ele possa estar te pedindo para deixar de chorar a sua dor para se alegrar com o próximo em uma vitória. E para mim, meus irmãos, ambas as ações são igualmente difíceis, mas não impossíveis para aqueles que se apegam ao Senhor. O Evangelho da graça de Deus, ele nos ensina a renunciar a nós mesmos diariamente, para que o nome de Deus, o Pai, seja glorificado e honrado por meio da comunhão dos santos. A minha oração, meus irmãos, é para que o Senhor, então, nos ensine e nos mova em amor sincero uns para com os outros, até que Ele venha. Que você e a sua família tenham um lindo dia andando com Cristo. E qualquer coisa, eis-me aqui.